Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nós somos o awebic.com. Eu sou o William, eu sou fundador da Awebic. O Márcio é meu sócio. Nós somos os responsáveis por tudo que acontece no Awebic. Só para eu saber, alguém conhece o Awebic? Já conhece, não? Ah, beleza. Pouca gente, machuca um pouco. Mas não, agora vocês vão conhecer, eu acho que vocês vão curtir a nossa história. No final da apresentação a gente deixa também um link, caso vocês queiram baixar a apresentação. E também é possível que sobre alguns minutos no final, e vocês podem fazer alguma pergunta, ou de repente vir falar com a gente depois. Então, vamos lá. Hoje o nosso objetivo aqui com essa apresentação é mostrar o que a gente entende como o caminho mais simples para empreender na internet hoje. Hoje, o fato de ser hoje é importante porque a internet ela é muito orgânica, ela muda as coisas muito rápido. Então, se eu fizesse a apresentação no futuro, daqui 6 meses ou 12 meses, é possível que ela seja diferente. Então, isso é o que a gente entende que está funcionando agora. A gente vai contar um pouco da história do Awebic e também algo mais prático que a gente acredita que, novamente, seja o caminho mais simples para construir audiência na internet. Ops. Talvez. Então a gente teve um probleminha. Então, é um método simples, mas não é um método fácil. É bom deixar claro que existem milhões de maneiras de fazer o que eu vou falar disponível na internet de graça, mas a gente acredita na expressão walk the talk. Então, tudo que a gente vai falar aqui foi o que a gente viveu, que a gente experimentou, que a gente testou, errou, e por isso resultou na apresentação. Então não faria sentido a gente vir aqui e começar a falar um monte de coisas que a gente não sabe o que está falando. Então, eu vou começar fazendo essa apresentação contando um pouco da história do Awebic no começo, que foi algo que eu fundei. Que foi algo que eu passei sozinho, né? No início do Awebic eu estava sozinho quando eu criei. Então, depois eu e o Márcio, a gente continuou a apresentação juntos, passando a parte mais prática. Então, como nós chegamos aqui, né? Como tudo aconteceu para que nós dois estivéssemos aqui hoje. Eu preciso falar de como o Awebic nasceu, eu preciso contar um pouco a série de eventos que aconteceu na minha vida para que eu chegasse a criar o Awebic. Então, em 2004, eu fiz um curso técnico de informática, onde eu aprendi coisas básicas, assim como CSS, HTML e PHP, que me permitiu criar alguns sites simples, projetos pessoais, que eu fazia mais como hobby do que como qualquer outra coisa. Em 2007, eu fiz um curso online de empreendedorismo. O curso online do Sebrae era uma semana, coisa muito rápida, muito simples, mas foi a faísca que me fez criar o meu primeiro site com a vontade de que fosse um negócio, de gerar dinheiro com ele. Então, em 2007, depois desse curso, eu criei o meu primeiro site, que era um blog de cultura pop, e foi um fracasso. Ele deve ter tido, no máximo, 100 visitas durante todo o tempo que ele ficou online. Então, em 2008, eu desisti daquele site porque eu virei bicho na Unifei. Eu entrei no curso de Engenharia da Computação, na Universidade Federal de Itajubá, e eu achei que faria sentido eu fazer um curso em Engenharia de Computação, porque eu já tinha feito curso técnico em Informática, eu gostava de tudo aquilo, mas, obviamente, olhando agora, isso foi um erro, porque eu passei 2008 e eu odiei o curso. Então, em 2009, eu já estava decidido que eu queria mudar de curso. Eu passei um semestre cursando uma disciplina só, para vocês terem ideia.
Então, eu tinha aulas eu fiquei 3 meses sem ir numa aula de cálculo. Mas, ao mesmo tempo, eu não passei esse semestre inteiro só coçando o saco, né? Eu fiquei vendo formas de gerar tráfego na internet, de monetizar tráfego na internet e todas as variáveis que envolvem esse tipo de negócio. Então, esse período de 2009, eu passei estudando isso. No meio de 2009, eu criei meu segundo site, o Hypesetera. E aqui você já percebe a minha habilidade única para criar site com nome escroto, né? Eu só crio site assim, então eu sou bom nisso. Então eu criei o meu segundo site e logo nos primeiros meses ele já começou a monetizar, ele começou a gerar tráfego e eu segui assim até 2010, quando eu troquei de curso, eu entrei para administração, também na Unifei, eu fiz uma transferência interna e eu consegui mudar de curso. Então, durante os primeiros anos do curso de administração, eu só tinha aula à noite, então eu tinha bastante tempo livre de manhã e de tarde, e eu desenvolvi uma certa obsessão por criar sites. Eu vi que o modelo com o Hypesetera funcionava, então eu comecei a replicar aquilo para pequenos nichos de mercado, né, para sites menores. E nesse modelo, tudo que eu queria era que o visitante entrasse no meu site, clicasse no anúncio, fosse embora e eu estaria feliz. Mas, como vocês devem perceber, isso não é um modelo de negócio muito sustentável. Em 2012, todos os meus sites faliram. Faliram porque o conteúdo era muito ruim e assim que teve uma atualização do Google, no algoritmo do Google, todos os meus sites foram punidos, basicamente. Então, eu perdi minha fonte de tráfego, sem receita. Foi um momento difícil, porque eu já estava vivendo dos meus sites, embora fosse um trabalho com uma qualidade mediana. Mas foi nesse momento que eu vi uma oportunidade de fazer estágio no Dinheirama.com. Talvez alguns de vocês já conheçam, mas para quem não conhece, é o maior site independente de finanças pessoais e educação financeira do Brasil. O Conrado, ele é de Itajubá, onde eu fazia faculdade, e durante um projeto da faculdade mesmo, eu me aproximei dele e consegui fazer esse estágio durante alguns meses lá. E foi muito interessante esse período, porque eu nunca tinha trabalhado para ninguém, e trabalhar junto com o Conrado e com o Ricardo, eu pude notar o cuidado que eles tinham com cada leitor, com cada visitante do site deles, que já recebia milhares de visitas naquela época. Então, eu comecei a olhar e ver os erros que eu tinha cometido com os sites que eu criei no passado. Então, no meio de 2013, eu saí do Dinheirama, eu queria focar mais na faculdade, e foi nesse momento que na disciplina de pesquisa de marketing, com a professora Juliana, eu comecei a conhecer mais sobre startups. Então, comecei a ver um pouco mais a metodologia, o que eles usavam no Vale do Silício para desenvolver modelos de negócio do zero. E aquilo me chamou muita atenção, eu achei muito legal. E foi nesse momento, durante várias pesquisas da disciplina, que eu descobri o Upworthy. O Upworthy é um site norte-americano de artigos e vídeos que chama atenção para causas sociais. Basicamente é isso, eu vou falar sobre esse site mais sobre ele daqui a pouco. Mas eu vi isso durante os meus estudos lá na faculdade e aquele modelo de negócio ficou preso na minha cabeça. E aí, quando eu entrei de férias, eu criei o Oebic, que nada mais é do que um clone do Upworthy. Basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V brasileiro, feito cheio de gambiarras, de um site norte-americano. E aqui eu coloco o fim da trajetória, mas na verdade foi porque foi o ano que eu me formei, né, o meu último ano. E agora eu falo um pouquinho mais desse período do começo do Oebic. Então, a Oebic, o poder viral, né, como um blog tosco feito com gambiarras, foi de 0 a 2,4 milhões de leitores em 2 meses. Antes de falar do Oebic, eu preciso voltar para o Upworthy. O modelo de negócio deles, quando eu comecei a olhar o que publicavam sobre eles, a primeira coisa que me chamou a atenção foi que eles recebiam milhões de visitas em tempo recorde. Eles bateram todos os recordes de crescimento de audiência da internet. BuzzFeed, Huffington Post, New York Times,
todos esses sites. Eles bateram o recorde deles em cerca de 2 anos, se eu não estou enganado. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi que eles publicavam coisas sobre causas sociais, desde feminismo, direito das mulheres, mobilidade urbana, sustentabilidade. Esse tipo de tema era alvo dos artigos deles, porque eles descobriram, numa pesquisa do New York Times, que esse era o tipo de assunto mais compartilhado nas redes sociais. Então, eles sabiam que eles teriam mais chance de construir tráfego viral se eles publicassem esse tipo de artigo. O outro ponto são os títulos irresistíveis, os famosos clickbaits. A justificativa deles era que eles precisavam criar um título irresistível para o usuário clicar e ver o assunto importante, a causa social que eles estavam chamando a atenção no momento. Então, esse outro ponto também me chamou a atenção. O seguinte, também ligado com títulos irresistíveis, eram os testes AB. Eu descobri que eles faziam testes AB, eles comparavam 2 ou mais títulos para saber qual era o melhor, qual teria o desempenho melhor nas redes sociais e teria mais chance de viralização. Segundo eles, o título e uma imagem é o que diferencia muitas vezes é o que diferencia de um post ser visto por 1.000 pessoas ou 100.000 pessoas. Então, eu achei muito interessante que eles tinham uma abordagem, vamos dizer assim, científica para um processo criativo. Então, eles juntavam os dois para conseguir o tráfego viral. E o público-alvo, de novo, sobre a pesquisa do New York Times, eles também descobriram que, além daqueles temas sociais, das causas sociais, eles descobriram que mulheres, mães, com mais de 40 anos, que usavam o Facebook para se expressar, eram o grupo de pessoas mais propício a compartilhar coisas na internet. Então, juntando tudo isso, olhando para essas variáveis, eu estava de férias aí nesse momento, quando eu comecei a aprofundar nessas pesquisas. Eu vi que poucos brasileiros acessavam o site. Não existia nenhum site brasileiro parecido com o Upwork na época. E eu não precisava de muito dinheiro para começar. Eu já não tinha muito dinheiro mesmo, estava no momento sem trabalhar. E eu vi, com a minha experiência prévia, eu vi que eu não precisava de tanto dinheiro para começar a executar as coisas. Então, o meu plano super elaborado era em dezembro de 2013, eu faria um blog básico, que seria um clone ridículo de um site que tinha milhões de visitas. Em janeiro, eu ia fazer testes no mercado brasileiro, porque tudo que eu tinha eram hipóteses. Eu olhei para o modelo de negócio que estava funcionando nos Estados Unidos, eu assumi que aquilo poderia ser verdade no Brasil, mas eu sabia que eu tinha que provar que aquilo era verdade de fato. Então, eu usei isso como hipóteses e, em janeiro, o meu plano era testar. Em fevereiro, eu não fazia a menor ideia do que eu estaria fazendo. Então, mostrando para vocês como foram os 60 dias iniciais, no dia 23 de dezembro eu fiz o primeiro post. Foi um post sobre o Papa Francisco, que eu não sei se vocês lembram, mas em 2013 foi o primeiro ano do Papa Francisco como Papa. E como eu sabia que o meu público era mães com mais de 40 anos, que usavam o Facebook para se expressar, eu olhei para esse público e pesquisei e vi que existia uma forte correlação entre a Igreja Católica e esse público. Então, eu queria já testar se o meu conteúdo e o meu público-alvo estavam casando. E, nesse momento, obviamente, eu não tinha nada de audiência. Não deu muito certo o teste, porque no dia 15 de fevereiro, tudo que eu consegui trazer para o site foram 39.000 leitores. O que para uns pode parecer muita coisa, para quem trabalha com tráfego viral, quem quer validar esse tipo de tráfego, isso não é nada, não significa nada. Eu tinha publicado 39 posts, eu trabalhava para gerar tráfego viral a partir desses posts, mas até então não tinha dado certo a viralização do conteúdo. No dia 16 de fevereiro foi quando eu comecei a sentir o cheiro do viral. Eu estava tentando validar isso. A gente teve um salto de 39.000 leitores para 221.000 leitores em 24 horas. Na ferramenta de monitoramento, eu já comecei a ver
um aumento no número de visitas, e eu pensei, no final do dia 16, e se eu colocar anúncios no site, né? O que pode acontecer? Até então eu não tinha colocado anúncios porque eu queria validar todas as minhas hipóteses, eu estava fazendo testes. Então eu coloquei anúncios no final do dia 16. No dia 17, o salto de tráfego foi de 221 mil para 997 mil leitores. Então a gente alcançou quase 1 milhão de leitores em 48 horas. A receita daquele dia foi de $251, isso porque eu coloquei o anúncio no começo do dia 17, final do dia 16. Então, em um dia, o tráfego viral conseguiu gerar tudo isso. Ops. Em 2 meses, a gente tinha alcançado 2,4 milhões de leitores e gerado uma receita de mais ou menos $2.800. Então, a minha reação era mais ou menos essa. Mas eu acho legal assim mostrar esse tipo de gráfico, essa visão, olhar para os mesmos 60 dias por um outro lado. Eu comecei aqui, 23 de dezembro, sem nada. E aqui foram 12 horas de trabalho por dia, mais ou menos, do dia 23 de dezembro até ali 16 de fevereiro, sem ver nada. Eu não via nenhuma melhora expressiva, eu não conseguia ter certeza do que eu estava fazendo ia trazer um resultado de fato. Mas assim, eu, naquela época, trabalhando, vivendo esses dias, né, durante janeiro e dezembro e começo de fevereiro, eu conseguia ver que eu estava cada vez mais perto de executar, de fato, a viralização do conteúdo sem ter uma grande audiência. Então, ali perto do dia 16, 17, foi quando eu consegui validar as minhas hipóteses, né, as hipóteses iniciais que eu tinha definido, e eu sabia que era só o começo, mas eu já sentia que eu tinha vencido essa primeira etapa. E foi assim que eu comecei o Oibic do zero. Pode ser, pode ser. Bom, pessoal, boa noite. O Will passou aqui um pouco do início da trajetória do Oibic, alguns números para vocês. E eu vou trazer aqui um pouco de dados atuais, né? O que aconteceu com o Oibic após 1.054 dias de trabalho. Mas antes disso, só para dar uma contextualizada, vou falar como que eu caí de paraquedas no meio de tudo isso. E, bom, em 2010, como o Will mostrou, ele mudou para o curso de administração na Unifei e ele caiu na mesma sala que eu. Então, a gente se tornou amigo e o curso tem muitos trabalhos, a gente começou a fazer vários trabalhos juntos e chegou a hora do nosso TCC, que é o trabalho de conclusão de curso. A gente sempre fazia grupos junto, então a gente montou um grupo com mais 2 amigos. E o TCC da administração na Unifei é um pouco diferente. Em vez de fazer um trabalho, uma pesquisa sobre um determinado tema, lá a gente tem que modelar um negócio totalmente do zero. Então a gente passa o ano inteiro defendendo o nosso modelo de negócio em diversas bancas. E nesse momento, era começo de 2014, o Will já tinha começado o Oibic e a gente resolveu levar o Oibic para esse trabalho. E durante o ano eu passei a trabalhar com ele e depois que eu me formei eu me tornei sócio da empresa. Então, diferente do Will, eu não tive muito acesso a esse tipo de negócio antes, não tive experiência. Minha primeira experiência com negócios online foi no Oibic e praticamente tudo que eu aprendi foi com ele. Mas hoje em dia, sabe, eu sou apaixonado por esse tipo de negócio. Todo dia a gente está pensando em outras formas de atacar esse mercado. Mas chega um pouco de história e vou passar para os números aqui. Bom, hoje a gente já publicou 2.044 posts no site. Já tivemos mais de 150 milhões de visitas. A gente tem 725 mil fãs no Facebook. O Facebook é a nossa principal fonte de tráfego até hoje. E 1 minuto de duração média por visita. Pode.
Então, usando aqueles últimos dois dados, do 1 minuto de 150 milhões de usuários, a gente chegou nesse número. A gente gerou entretenimento grátis, 2,6 milhões de horas de entretenimento grátis. Ou seja, os nossos leitores eles já gastaram cerca de 2,6 milhões de horas lendo algo que a gente produziu. A gente resolveu colocar esse dado aí, porque, na realidade, a gente achou bem legal, né? É gente pra caramba, muitas horas gastas lendo o nosso conteúdo. Agora a gente passa a verdade sobre o viral. Bom, a gente fala verdade sobre o viral. Na verdade, esse slide é baseado em dados nossos, do Webic, mas a gente acredita que esses dados se aplicam a qualquer pessoa que mexe com viral, que lida com esse mercado. Então, ainda no TFG, eu lembro que uma das bancas, um dos professores, inclusive, ele era um dos mais bonzinhos da banca, ele comentou pra gente, ele falou a seguinte coisa, ele falou, se eu soubesse que criar um site dava dinheiro, eu não teria me tornado professor. Obviamente, ele estava olhando para os dados legais, a gente colocava lá um monte de acesso, um monte de gente online no site, mas ele ignorou uma parte de todos esses dados, que é essa relação de 80-20 que eu vou passar para vocês. Porque, na realidade, 20% dos posts que a gente publica gera 80% do nosso tráfego. Então, a gente passou ali que a gente já publicou 2.044 posts até hoje, então cerca de 400 daqueles posts são responsáveis por 80% do nosso tráfego. Então, é assim que eu trabalho com viral, né? A gente trabalha pra caramba, gera muito conteúdo para alguns cases de sucesso gerarem a maioria do nosso tráfego. E falando em case de sucesso, a gente selecionou alguns aqui para passar para vocês. Bom, esses cases que a gente escolheu não necessariamente são tiveram mais acessos ou shares no Facebook do Webic. A gente escolheu eles porque eles agregaram algum valor, tanto para a gente ou para a sociedade. E o primeiro deles é esse sobre a Street Store. Bom, a Street Store é basicamente uma iniciativa de doação de roupas para moradores de ruas. Então, eles criam uma loja com roupas doadas, onde os moradores de ruas eles podem ter experiência de compra. Então, eles vão lá, escolhem uma peça que eles gostem, eles têm toda essa experiência de compra. Bom, a gente criou um vídeo sobre essa pauta, teve 2,2 milhões de visualizações o vídeo, teve 75 mil interações no Facebook e 2 mil comentários. E o que é legal desse post em si, que a gente resolveu separar para vocês, porque na época nós fomos um dos primeiros do Brasil a publicar essa pauta e choveu de gente, tanto no e-mail, no nosso Facebook, perguntando como fazer uma iniciativa igual. E depois disso, se vocês entrarem no site da Street Store, hoje em dia, vocês podem ver que depois da África do Sul, o Brasil é o país que já sediou mais Street Stores, porque eles disponibilizam material, os cabines, o material gráfico para você fazer o evento, e qualquer um pode realizar. E a gente sente maior orgulho de fazer parte dessa história, de trazer essa iniciativa para o Brasil, de fato. Bom, o outro case é sobre a cápsula orgânica. Ele transforma pessoas falecidas em árvores, ou seja, a pessoa que morreu, em vez de ser enterrada, ela pode se transformar numa cápsula que vai gerar uma árvore no futuro. Então, esse post gerou muito engajamento também para a gente. A gente criou um vídeo sobre ele, teve 12 milhões de visualizações no Facebook, 300 mil interações e 1,2 milhões de page views no site. Que antes de criar o vídeo, a gente fez o post sobre o assunto. E esse post chamou muito a nossa atenção também, porque a cápsula orgânica ela é uma iniciativa italiana. É uma empresa italiana que estava tentando viabilizar esse projeto na época. E depois de um tempo, a gente recebeu um e-mail dos próprios criadores do projeto e eles pediram para usar o nosso vídeo para divulgar o vídeo que a gente fez sobre eles. Então, a gente mobilizou tanta gente que a gente chamou a atenção do pessoal lá da Itália. Então, isso que fez a gente trazer esse case para vocês. Bom, parceiros. A gente resolveu aqui destacar alguns parceiros também, que eles já fazem parte da história do Webic e eles têm gerado cases muito interessantes para a gente. A Control Play, que é uma escola de programação, o Dub, uma rede social para viajantes. Inclusive, um dos primeiros contatos que a gente teve com o pessoal do Dub foi na Campus Party.
E a gente seguiu em contato e tem criado um projeto bem legal. O UOL Afiliados, que tem sido uma opção de monetização muito legal para a gente. E o Grito 33, que é o pessoal responsável pelos vídeos que a gente faz. Então, eles fazem a produção de todos os nossos vídeos, que a gente tem investido muito ultimamente. Então, a gente entra na parte talvez um pouco mais prática que alguns de vocês possam aplicar nos negócios de vocês, nas iniciativas. Que aqui a gente pensou no seguinte: a gente não tem tanto tempo para passar todos os detalhes, né, óbvio. Então, o nosso foco é trabalhar no crescimento orgânico, que foi o que aconteceu com a Webic no início. A gente soube aproveitar a realidade do Facebook em 2013 e 2014, principalmente, para crescer de forma orgânica, usando o tráfego viral, sem gastar com anúncios. Como eu acho que a maioria da realidade, né, das pessoas é iniciar um negócio sem tanto investimento, né, sem ter o poder de investir muito, principalmente em anúncios, a gente vai seguir com essa abordagem. E pensando no pouco tempo, a gente achou interessante que o melhor que a gente poderia passar era dar o conceito base de toda a estratégia. Por quê? Porque se, como eu disse no começo da apresentação, você for executar tudo isso daqui 6 meses, 12 meses, a gente acredita que levar o conceito, o que a gente vai passar aqui, o que é mais pontual, é simples, você consegue aplicar em outros momentos com a internet em outra realidade. Bom, como a gente imaginou que aqui a maioria de vocês não devem ter tido uma experiência de criar um negócio digital, a gente resolveu separar em 2 passos muito simples para você começar isso. Então, o primeiro é construir uma audiência, independente do tipo de empresa que você for, digital, um app ou um site, você precisa construir uma audiência, você precisa construir uma base de fãs que está interessado em ouvir o que você tem para falar. E o que leva ao segundo passo, que você descobre uma solução para um problema comum dessa audiência e resolve ela. E é daí que vai vir a sua monetização, provavelmente. Então, a gente vai focar mais no primeiro passo, por motivos óbvios, né? E os próximos slides, os próximos minutos, a gente vai passar por alguns conceitos em cima disso. Então, a grande pergunta, né, que a gente precisa fazer é como a gente constrói audiência sem gastar dinheiro na internet. E a resposta, na nossa opinião, é essa: entregar valor de graça. Se vocês quiserem levar um único slide, uma única frase dessa nossa apresentação, do que a gente acha que foi, vamos dizer assim, o sucesso do crescimento do Webic, é essa frase. A gente entende que entregar valor de graça, seja hoje, 11 de novembro de 2016, como daqui a um ano, essa é a base. É isso que faz você ter milhões de seguidores, você ter uma marca que é engajada, uma marca que existem pessoas dispostas a ouvir o que você tem para falar, sem que você tenha que pagar para isso. Então, é entregar valor de graça. O que é entregar valor de graça? É resolver pequenos problemas do usuário, do seu público-alvo, diariamente. Você oferece, você sempre está dando alguma coisa para ele. Diferente de ter a posição de pedir, né? Que a gente vai mostrar mais ou menos no próximo slide. Então, por que entregar valor de graça? Assim, eu acho que a gente consegue visualizar mais um motivo. Porque só existem 2 alternativas. Quando você está se comunicando na internet, ou você pede ou você oferece. Se a gente levar em consideração que, no nosso exemplo aqui, no nosso caso, a pessoa está começando do zero. Ninguém conhece ela, ninguém conhece o negócio, ninguém sabe o que ela faz. E ela chega se comunicando, seja lá onde, falando, curta minhas coisas, curta minha fanpage, me ajude aqui, baixe meu aplicativo. O usuário que vê isso, talvez não explicitamente, mas internamente, ele sabe que está havendo um pedido ali. A empresa não está participando da conversa da rede social. Se você olhar, agora um exemplo direto, se você olhar, na verdade eu olhei há algumas semanas, mas eu imagino que esteja assim ainda. Se você olhar a fanpage do Ricardo Eletro, você vai ver que ele só está pedindo.
Ele só está pedindo. Ele tem lá milhões de fãs, mas ele só pede. Ele só manda promoção de celular, promoção daquilo. Talvez funcione, talvez gere venda para ele. Mas ele não está participando da discussão que rola no Facebook. Ele não está participando da conversa. Ele não está agregando nada. Então, ele tem muitos seguidores, provavelmente comprado. E quando ele publica alguma coisa, ninguém engaja com aquilo. Porque ele está só pedindo. Ele está só pedindo. Diferente da abordagem de oferecer. Talvez um exemplo que seja mais familiar para todo mundo é o próprio Jovem Nerd. O Jovem Nerd consegue lotar essa Campus Party inteira. Por que ele consegue fazer isso? Porque ele passou, sei lá, 10, 15 anos produzindo o melhor podcast do Brasil de graça. Ele oferece. Ele sempre entrega alguma coisa para as pessoas sem pedir nada do público-alvo dele. Sem pedir nada para o usuário. Ele sempre está na posição de oferecer, de entregar valor, aí ao longo do tempo, diariamente, né, e não semanalmente, como é o caso do podcast, mas ele faz isso durante anos. Então, esses dois exemplos, essas duas abordagens, ao meu ver do Marcinho, que a gente vem discutindo, que a gente vem estudando, são suas duas únicas opções quando você vai se comunicar na internet. Ou você pede ou você oferece. Se você pedir mais do que você oferecer, você nunca vai ter uma audiência engajada. Então, aí a pergunta que vem em seguida é onde entregar valor de graça, né? Onde deve ser o seu foco? E a resposta, obviamente, nas redes sociais. Então, o segundo conceito, que eu acho que é o mais importante, se você quiser levar, né, para vocês levarem depois, o primeiro é entregar valor de graça. O segundo é a atenção do usuário. Hoje, a atenção do usuário está nas redes sociais. Daqui 5 anos, pode ser que não exista redes sociais. Mas a atenção do usuário vai estar em algum lugar. A atenção do usuário já esteve no rádio, depois passou para a TV, e agora está no celular. As pessoas não assistem mais televisão olhando para a televisão, elas assistem televisão com o celular na mão. E se a gente pegar os nossos celulares aqui agora e olhar o home screen, a principal tela, eu aposto que todo mundo vai ter pelo menos 2 aplicativos de redes sociais na tela principal, ou seja, os aplicativos que mais utilizados, né? Então, existem pesquisas já, inúmeras pesquisas que mostram isso. Facebook, Instagram, Snapchat tem um tempo médio de uso muito superior com qualquer outro tipo de aplicativo mais informativo ou de entretenimento, por exemplo. Então, a atenção do usuário é o principal motivo, é o principal fator que as pessoas que estão começando um negócio do zero, que tem tudo contra elas, vamos dizer assim, é ali que elas devem olhar. Aonde está a atenção do meu usuário? Aonde está a atenção do meu público? Porque se a atenção do usuário está em determinado lugar, você tem uma barreira menos para superar. Se ele já está olhando para ali, é só você aparecer ali. E a partir dali começar a entregar o seu valor, oferecer alguma coisa para ele. Ops, foi 2. Então, mas os dois estão juntos também. Os outros 2 motivos, que também é de certa forma muito óbvio, é porque é barato e é porque é rápido. É muito barato em relação não só de dinheiro, como de tempo e de trabalho, você criar coisas para as redes sociais. Ao mesmo tempo que é muito rápido, né? Tá junto os dois. O Snapchat é um movimento claro que prova isso tudo. Um Snap dura 24 horas. Então, você vê o movimento que está. As redes sociais é tudo muito rápido. Então, você que está se comunicando, está querendo criar uma audiência, você não precisa se dedicar horas produzindo algo, porque ele vai desaparecer daqui 24 horas, ele vai desaparecer daqui 3 horas. Então, é tudo muito rápido, tudo muito barato. A comparação, por exemplo, com vídeos, né, muito bem produzidos ou artigos, é justa, né? A comparação acontece, né? É muito mais rápido que você produzir tudo isso. Então, aí, a última característica, que é o que eu acho que divide os homens dos moleques, é a consistência. Porque é barato, é rápido, então é fácil, né? Mas eu quero ver você fazer igual o Jovem Nerd, que está, sei lá, 10, 15 anos aí produzindo conteúdo, entregando conteúdo de graça
toda semana, todos os dias. Então, a consistência também faz parte da fórmula e não pode ser ignorada. Você tem que falar com o usuário todos os dias, justamente por ser rápido. Como é rápido, ele teve contato com o seu conteúdo durante, sei lá, 30 segundos. Você não é importante na vida dele, porque nos próximos 30 segundos ele está vendo outra coisa. Agora, se você vai juntando 30 segundos todos os dias, no final de um ano você está presente na cabeça dele. Então, entregar valor de graça, onde está a atenção do usuário? Aí já dicas mais práticas. Nas redes sociais, existem várias redes sociais, mas as duas, na minha opinião, que devem ser o foco, é Snapchat e Instagram. Hoje, a atenção do usuário nesses dois ambientes não está tão diluído como nas outras redes sociais. Quando você está no Snapchat, você tem total controle do que você está vendo praticamente. Agora que eles estão colocando anúncios e agora que está ficando mais chato. O Instagram, a mesma coisa. Ele teve movimentos recentes de anúncio, de troca de algoritmo, que começou a incomodar um pouco o usuário, mas ainda assim você consegue entregar a sua mensagem sem ruído, sem muito barulho em volta. Então, o seu retorno é muito maior nessas plataformas, porque a atenção do usuário já está ali. Então, você faz menos e ganha mais. Mas, ao mesmo tempo, não tem como não falar desses dois outros canais de comunicação, blog e YouTube. Eu acho que a comparação aqui é colocar numa balança. Os dois de cima, as redes sociais, é tudo muito rápido, então é curto prazo, é uma estratégia de curto prazo. Os outros dois é muito mais médio e longo prazo. Se você está querendo fazer uma estratégia séria, né, se você está começando um negócio pensando no futuro, equilibrar esses dois pontos é essencial. De um lado o curto prazo, de outro lado o longo prazo, que é mais o blog, né, artigos mais densos, onde você consegue se conectar de forma mais profunda com o seu usuário, e o YouTube também através de vídeos. Então, o que dá para a gente pensar é que as redes sociais são as bancas de jornais de 2016, porque a informação é muito rápido. Todo dia tem uma coisa nova. Então, ninguém vai mais para a banca de jornal, está todo mundo na rede social. No caso do blog e do YouTube, são as bibliotecas do dia de hoje. As pessoas vão lá com a intenção de dedicar um tempo maior, né, de se aprofundar naquele conteúdo. Então, ponderar isso, equilibrar esses dois lados, eu acho que é interessante para uma estratégia de sucesso. Bom, pessoal, o Will já utilizou esse último slide em outras apresentações, e a gente sempre percebe que quando ele abre todo o slide, todo mundo, já sempre tem alguém que levanta a mão, já começa a ver gente indignada. Então, por que não colocar o Facebook ali? É sempre a pergunta que a gente recebe na hora. Bom, o Facebook está sempre mudando o algoritmo deles, e quem administra uma fanpage no Facebook deve perceber que né, o alcance orgânico hoje em dia está cada dia pior. Nós tiramos alguns dados do Facebook Insights de como o brasileiro ele se comporta no Facebook também. E a gente pode perceber ali, acho que não vai dar para ler, mas aquele 17 que a gente circulou ali é o número de páginas que o brasileiro curte na média. Então, não dá para pôr culpa só no Facebook, que eles estão mudando de algoritmo o tempo inteiro. Você está ali competindo com mais de 16 páginas na timeline do usuário, fora os amigos dele. Então, no meio desses 16 players, provavelmente vão existir grandes portais, Globo, UOL, R7, que provavelmente também vão publicar muito mais que você, uma frequência muito maior, e fica cada vez mais difícil competir com esse pessoal. A verdade é que o Facebook hoje não tem mais espaço para amador. Se o cara está começando, ele nunca fez nada no Facebook, ele nunca criou nada, e ele acha que vai criar uma fanpage de sucesso, ele está perdido. Porque a quantidade de trabalho que ele tem que colocar na plataforma para conseguir tirar retorno dela de forma orgânica é muito superior do que o Snapchat e o Instagram, que foram os motivos da gente ter colocado no slide anterior. Então, não significa, o que a gente está falando aqui, não é que o Facebook não funciona hoje.
O fato é que é muito mais difícil você conseguir fazer ele funcionar ou muito mais caro do que as outras plataformas. O Facebook ainda é uma ótima plataforma se você estiver disposto a investir dinheiro nele, né? Sim. Então, resumindo em 3 passos, o passo 1 é oferecer valor de forma constante, não é publicar uma foto por mês no Instagram, não é fazer um post por semana, sei lá, no Snapchat e achar que a sua audiência vai crescer por causa disso. Não, você tem que oferecer valor, você tem que colocar a sua semente todos os dias. E aí você tem que continuar também olhando para o seu público-alvo, colhendo feedbacks e adaptando o seu negócio, o seu conteúdo a partir do crescimento da sua audiência. E aí você colhe os frutos. Porque aí você vai ter um grupo de pessoas que se importam com o que você está falando, né? Eles querem saber qual é a novidade, porque você já entregou tanta coisa para eles de graça, você já resolveu tantos pequenos problemas da vida deles, que faz sentido, na hora que você fizer uma oferta, querer realizar uma venda, eles vão aceitar. Então, já finalizando os nossos slides, isso é só o começo, eu acho que quem tiver interessado no assunto, a dica é buscar mais conhecimento, realmente. Para mim, essas são 5 referências para mim. São todas americanas, eu acho que são todas americanas, porque eu acho que se eles estão fazendo coisas que estão funcionando nos Estados Unidos, que tem um mercado muito mais competitivo que o nosso, provavelmente vai funcionar aqui também. Então, se ficar a dica para vocês, quem quiser se aprofundar, eu olharia para esses caras. E buscar conhecimento, mas muito cuidado com o guru vendendo fórmula mágica. É o que mais tem na internet hoje. E já dizia o crioulo, quando uma pessoa lhe oferece o caminho mais curto, fique atento. Quem quiser baixar essa apresentação, awebic.com, acho que está muito escuro, acho que não sei se vocês conseguem ver, awebic.com/campus. Lá tem o slide, vocês podem baixar. O nosso e-mail é oi@awebic.com. Quem quiser mandar um e-mail, conversar com a gente está sempre aberto a trocar ideia. Valeu, obrigado pela atenção. Obrigado, pessoal. Oi. Eu estou começando agora a colocar um site online. Esse site é mais para divulgar a empresa de prestação de serviço. E eu comecei pelo Facebook e estou vendo que realmente o orgânico do Facebook é muito pequenininho. Então, como eu vi que vocês colocaram ali o Snapchat, o Instagram, eu não consigo, está meio nubriado ainda para mim. Como que eu vou fazer, por exemplo, para criar um Snapchat para essa empresa de prestação de serviço e começar a adicionar as pessoas, porque eu vou ter que saber quem adicionar, como adicionar, entendeu? Então, como que eu vou fazer essa parte aí de trazer pessoas para me seguirem no Snapchat? O Snapchat é uma grande dificuldade dele, porque ele nasceu nessa cultura secreta, né? Ele teve aquele lance de, você manda o Snap apaga. Então, não é um negócio muito público. Então, isso é uma dificuldade. O melhor jeito de você conseguir hackear, né, como eles falam isso, é entrar em contato com pessoas que já estão no Snapchat e que fazem sentido para o seu público. Você entra em contato com eles e tenta fazer o que eles chamam de crossover. Você participa do Snap dele. Então, eu estou na área de serviços, aí no seu, vamos dizer que na sua realidade, eu já estou ativo ali, eu tenho, sei lá, 1000 views por dia. O melhor jeito é você vir falar comigo e falar, William, eu tenho isso, isso e isso, eu estou querendo começar no Snapchat, posso aparecer no seu Snap, você me divulgar? Essa é a única forma. Agora que eles estão mudando, na verdade, também, né? Eles estão dando para compartilhar o Snap, compartilhar o perfil com amigos, mas ainda o discover deles, né, como se diz, não é tão simples assim, fácil, diferente do Instagram. O Instagram você consegue pegar o usuário e segurar nele e falar, olha para mim. Se você estudar o Instagram, você consegue ver que você consegue de fato pegar a atenção do usuário. Então, eu não sei exatamente qual é o seu mercado, o seu nicho, mas olha para o Instagram que você consegue.
foi encerrado. Se quiser me perguntar depois. Aí a gente troca ideia aqui, beleza?